Eu vou seguir basicamente a ordem que está meio que na apostila, e aí vocês podem ir anotando do mesmo jeito que eu for passando a aula, beleza? Primeiro, a gente tem os elementos geométricos com relação aos espelhos esféricos, né? Todo espelho esférico ele vem de uma esfera, ele tem uma origem numa esfera, onde a gente pega uma parte de uma esfera para produzir um espelho, beleza? Então, você tem meio que uma aqui como se fosse de uma esfera, e a gente faz um corte, né, para produzir um espelho. No caso, a gente vai ver dois tipos de espelhos que podem ser produzidos a partir da esfera, dependendo da onde você vai ter a parte reflexiva do espelho, né? Se for na parte externa da esfera ou se for na parte interna da esfera, né? Vão ser dois tipos de espelhos, beleza? Alguns pontos que são importantes com relação aos espelhos, né? A gente tem aqui a representação de um espelho. No caso, esses tracinhos em cima, deixa eu aumentar aqui, esses tracinhos em cima representam o lado não reflexivo. Então, nesse meu desenho aqui, eu tenho a parte do lado direito, a parte não reflexiva, a parte reflexiva do lado esquerdo, beleza? Então, no caso, né, pegando esse espelho aqui como se fosse da esfera, a parte reflexiva seria a parte interna da esfera, beleza? Nessa situação. Né, já já eu comento mais, né? Eu vou falar aqui de alguns pontos que a gente precisa para fazer o estudo, né, do comportamento da luz ao incidir nesses espelhos. Primeiro, a gente tem uma linha que a gente chama de eixo principal, que é a linha que passa pelo centro do espelho ao qual você pegou, né, produzido pela esfera, né? E a gente tem alguns pontos que a gente tem que analisar. São esses três pontos e, no caso, esse comprimento. Beleza? C, F, V e esse R, né? Eu vou falar o que é cada um deles, no caso. Primeiro, né, o C corresponde ao centro de curvatura, beleza? O centro de curvatura do espelho. Esse centro de curvatura, ele vem do centro da esfera da qual o espelho foi produzido, beleza? Então, você tem uma esfera que tem um centro, né? O centro da esfera corresponde ao centro do espelho que vai ser formado a partir da esfera, beleza? Então, a gente chama de centro de curvatura do espelho. A gente tem o ponto V, né, como sendo o ponto situado no espelho, na própria calota que a gente produziu aqui, ó, da esfera, né, na calota esférica, né, a gente tem um ponto no próprio espelho, né, que seria o que a gente chama de vértice, beleza? Esse Vzinho corresponde ao vértice do espelho, beleza? Um ponto no próprio espelho. Depois, a gente tem um raio de curvatura, que seria esse comprimento do centro até o vértice, né? Então, a distância do centro até o vértice corresponde ao raio de curvatura, que no caso é o raio da esfera da qual o espelho veio, beleza? Então, a distância do vértice até o centro de curvatura corresponde ao raio de curvatura, né? O raio de curvatura do espelho. E esse F corresponde ao que a gente chama de foco, né? O foco do espelho, né? E esse F estaria localizado na metade da distância entre o centro e o vértice, beleza? No ponto médio entre o centro e o vértice, né? O centro de curvatura e o vértice. Então, você tem esse comprimento R, né? Que seria basicamente o raio de curvatura do espelho, que corresponde ao raio da esfera da qual o espelho veio, beleza? E se você pegar bem na metade do comprimento, né, no ponto médio, você vai ter a posição correspondente ao foco do espelho, certo? Então, se a gente quiser o valor do foco de um determinado espelho, a gente pode encontrar fazendo metade do raio de curvatura. Então, numa questão, ele já pode fornecer direto o valor correspondente ao tamanho do foco, da distância focal, que a gente chama, ou forneceu o raio de curvatura. Se você tiver o raio de curvatura, divide por 2, você vai encontrar o foco do espelho. No caso aqui está em módulo, porque o foco pode assumir um valor positivo ou negativo, dependendo de qual que é o espelho que estaria sendo mostrado, né, no caso. Então, daqui a pouco eu falo com relação ao sinal do foco, né? Qual vai ser o sinal positivo e quando que a gente usaria esse sinal.
né, mais metade do raio de curvatura, né, você encontra como se fosse a distância focal. Então, por exemplo, se você tem um espelho e fala assim, um espelho que possui um raio de curvatura igual a 10 centímetros. Então, a distância focal desse espelho é igual a 5, né? Metade de 10 é igual a 5 centímetros, beleza? Esses são os elementos geométricos dos espelhos esféricos. Eu vou falar com relação aos raios de luz que incidem nesses espelhos, né? O que acontece, beleza? E aí a gente tem dois tipos de espelhos, né? Dependendo de onde está a parte reflexiva, que a gente fala que é o espelho côncavo e o espelho convexo, certo? São dois tipos de espelho, côncavo e convexo. E a gente vai analisar a luz ao incidir nesses espelhos, o que tem de acontecer, beleza? Bom, aí a gente tem o que a gente chama de raios notáveis, né? No caso, são 4 raios notáveis. São 4 raios que você consegue representar eles a partir dos elementos geométricos do espelho, beleza? Não quer dizer que só existam esses raios de luz. Na verdade, existem infinitos raios de luz que podem incidir no espelho, mas esses 4 é que a gente sabe meio que propriedades geométricas que a gente meio que pode representar, beleza? Bom, primeiro, raio notável é um raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal e reflete na direção do foco. Então, aqui tem os dois tipos de espelho, o espelho côncavo e o espelho convexo, beleza? Né? Aqui os tracinhos estão indicando a parte não reflexiva, né? Então, no espelho côncavo, a parte reflexiva é a parte interna aqui, como se fosse da esfera, beleza? Então, um raio de luz que vem paralelo ao eixo principal do espelho incide no espelho, reflete passando pelo foco. A gente fala que vai paralelo, sai pelo foco. Vai paralelo, sai pelo foco. A mesma coisa acontece no espelho convexo, beleza? O raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, só que aqui no caso ele vem do lado direito, né? No caso, né? A parte reflexiva seria do lado direito, no espelho convexo, né? Dá para ver aqui vou aumentar aqui, né? Dá para visualizar aqui pelos tracinhos, né? A parte não reflexiva seria do lado esquerdo, né? A parte reflexiva seria do lado direito. E aí um raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, incide no espelho, só que é um espelho, né? A luz no espelho bate e reflete, ela não tem como entrar dentro do espelho. Então o raio de luz bate e reflete na orientação que passa pelo foco, né? Essa linha pontilhada está dando a indicação da orientação, né, do raio que vai ser refletido. Beleza? Então, vai paralelo, incide no foco, sai na orientação que passa pelo foco. Né? Vai paralelo e sai pelo foco. Beleza? Isso no espelho convexo, né? E no espelho côncavo. O outro raio de luz notável seria... antes, por que o raio de luz respeita isso? A gente tem uma lei de reflexão, é que o ângulo de incidência numa superfície é igual ao ângulo de reflexão. Então, quando um raio de luz incide numa superfície, ele reflete fazendo o mesmo ângulo com relação à linha normal à superfície. Se a gente traçasse uma linha normal nesse ponto onde o raio de luz incide, a gente teria o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Aumentando aqui, seria isso aqui. Essa linha verde seria a linha normal a esse ponto, né, onde o raio de luz incide, e aí você teria um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Essa linha normal é a linha que faz 90 graus com a superfície do espelho, beleza? E essa linha, né, que faz 90 graus com a superfície do espelho, passa pelo centro de curvatura do espelho, beleza? E aí um raio de luz que incide, reflete, saindo com o mesmo... E quando ele sai com o mesmo ângulo, ele acaba passando pelo ponto que seria a distância focal. Beleza? Então, esses raios notáveis que eu vou falar, todos eles respeitam a lei de reflexão, que é o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Beleza? Bom, o segundo raio notável seria o raio que é basicamente o contrário desse primeiro, né? Que é o raio de luz que incide na direção do foco, reflete-se paralelamente no eixo principal. Né? O primeiro raio notável vai paralelo, sai pelo foco. Né? O segundo aqui vai pelo foco, sai numa orientação paralela ao eixo principal. Beleza?
Então, isso tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. É um raio de luz aqui, ó, que vai na orientação que passa pelo foco, incide no espelho, reflete paralelamente ao eixo principal do espelho. Beleza? No espelho côncavo. No espelho convexo, a mesma coisa. Um raio de luz que vai na orientação que passaria pelo foco, né? No caso aqui, a linha pontilhada, incide no espelho e reflete, saindo paralelamente ao eixo principal do espelho. Beleza? Bom, mais um raio notável. A gente tem que um raio de luz que incide na direção do centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Então, um raio de luz que vai na orientação que passa pelo centro é como se ele estivesse incidindo na superfície do espelho de forma perpendicular, né? Então, seria uma incidência que a gente chama de incidência normal. Então, ele vai passando pelo centro, volta passando pelo centro. Então, vai pelo centro, volta pelo centro. Né? A mesma coisa no espelho convexo, né? Ele vai na orientação que passa pelo centro, reflete saindo na orientação que passa pelo centro. Beleza? O outro raio notável seria um raio de luz que incide no vértice do espelho e reflete-se simetricamente em relação ao eixo principal do espelho. Basicamente, você tem que, nessa situação, o eixo principal seria a linha normal à superfície do espelho. Então, né, basicamente respeitando a lei de reflexão, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. No caso, o eixo principal é como se fosse a linha normal. Beleza? Então, vai incidindo no vértice, né, e reflete, né, de maneira simétrica. Né? Vai pelo vértice, reflete de maneira simétrica. Né? O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Beleza? Esses são os raios notáveis. Pessoal, para que servem esses raios notáveis? Eles servem para a gente ter uma noção da onde seria produzida, formada a imagem desse espelho. A partir desses raios de luz, né, esses raios notáveis, a gente consegue descobrir como que seria a imagem produzida por cada espelho. Beleza? Então, eu vou falar sobre cada espelho, espelho côncavo e espelho convexo, né, separadamente, usando basicamente esses raios notáveis, também para auxiliar e encontrar como se fosse a posição em que a imagem acabaria sendo produzida. Beleza? Então, eu vou abrir aqui como se fosse um outro arquivo, só para mostrar para vocês. Eu só abri aqui o outro arquivo. Pronto. Aí, começando com um espelho côncavo, né, a gente vai analisar como que a imagem é formada no espelho côncavo, certo? Então, aqui eu tenho a representação de espelho côncavo, né? A gente tem os pontos característicos, que seriam o vértice, o foco e o centro de curvatura, né, desse espelho. No caso do espelho côncavo, o foco se encontra numa posição na frente do espelho, que a gente fala, né, na frente da parte reflexiva, beleza? Então, nessa representação, eu vou colocar um determinado objeto do lado esquerdo aqui, né? E, no caso, a gente vai avaliar a formação dessa imagem, né? Você coloca sempre o objeto na frente do espelho, beleza? Nessa situação, para o espelho côncavo, a gente pode colocar o objeto em posições específicas. No caso, a gente pode colocar o objeto antes do centro de curvatura, né? Que seria essa região 1 que eu estou colocando ali. Eu posso colocar o objeto exatamente sobre o centro de curvatura. Posso colocar o objeto entre o centro de curvatura e o foco do espelho. Posso colocar o objeto em cima do foco do espelho, exatamente em cima do foco do espelho. E eu posso colocar o objeto entre o foco e o vértice do espelho. Entre o foco e o vértice. Então, para o espelho côncavo, a gente tem 5 possibilidades de imagens que podem ser produzidas. Cada posição, a gente vai ter uma imagem com uma determinada característica. Beleza? Então, a gente vai para cada caso, né? Eu vou falar aqui sobre cada caso. A primeira situação seria colocar um objeto antes do centro de curvatura do espelho, beleza? Antes do centro de curvatura do espelho. Né? Aí eu vou aumentar aqui para a gente visualizar menor. Né? Um objeto antes do centro. Como é que ficaria? Esse objeto seria representado aqui por essa seta, né? A seta AB.
beleza? Esse seria o objeto. E aí você tem raios de luz aqui, ó, que estão saindo da ponta dessa seta. Esses raios de luz estão aqui, ó, em sentido ao espelho. No caso, não existe só esses dois raios de luz, existem infinitos raios de luz. Só que no caso aqui eu estou representando dois raios de luz notáveis. Que seria o primeiro, vai paralelo, incide no espelho e sai na orientação passando pelo foco. E um outro raio aqui que seria, vai na orientação que passa pelo foco, reflete e sai paralelo. Beleza? Os raios refletidos nessa situação, quando o objeto é colocado antes do centro de curvatura do espelho, né, se cruza nesse ponto B', beleza? Então, a imagem seria formada no ponto de cruzamento desses raios de luz, né, que estariam aqui, né, no caso, a representação dessa imagem seria essa seta, que no caso seria a imagem do objeto, né? O objeto é o objeto AB aqui, e a imagem do objeto é esse A', B', beleza? Seria a imagem dessa seta. A característica dessa imagem é que ela é uma imagem real, invertida e menor, beleza? Invertida, dá para perceber o que seria essa imagem invertida. É uma relação de orientação. O objeto é uma seta para cima, a imagem é uma seta para baixo. Então, a imagem ela é invertida em relação à orientação do objeto. O que mais? Se a imagem produzida ela tem um tamanho menor do que o tamanho do objeto. Dá para visualizar nessa imagem aqui, nesse desenho, né, no caso. Você tem um objeto que tem uma dimensão, um tamanho, e a imagem produzida tem uma dimensão menor, né? Tem um tamanho menor. Então, a gente fala que é uma imagem menor, beleza? E seria uma imagem real. O que seria uma imagem real? É aquela que é produzida pelos raios de luz, beleza? A imagem real é formada pelos raios de luz. A gente tem um outro tipo de imagem, que seria o que a gente chama de imagem virtual, que ela é formada pelos prolongamentos dos raios de luz. Na imagem real, né, a luz estaria refletindo no espelho, beleza? E convergindo como se fosse para esse ponto B', no caso, nessa posição aqui B'. E aí, no caso, um observador que estaria chegando esses raios de luz no olho de um determinado observador, pensaria que a imagem estaria saindo desse ponto B', beleza? Então, no caso, o que ele interpreta é que a imagem estaria nessa posição, né? Que seria, no caso, na frente do espelho. Seria uma imagem formada pelos raios de luz, certo? Toda imagem que é formada pelos raios de luz, a gente fala que é uma imagem real, e no caso, quando a gente usa para espelho, analisa espelhos, essa imagem real é formada na frente do espelho, beleza? Essa imagem real produzida por um determinado espelho, ela seria sempre uma imagem invertida. Então, a imagem real seria uma imagem invertida, né? E, no caso, a imagem real ela pode ser projetada em um determinado anteparo, porque você pode projetar a luz no anteparo e, no caso, você estaria projetando a imagem. Por exemplo, no cinema, você tem imagens que são projetadas numa tela, beleza? E essas imagens que são projetadas são imagens reais, beleza? Sempre imagem projetada vai ser uma imagem real, certo? E ela vai ser uma imagem invertida, né? A outra situação seria você ir para o caso 2, em que... Opa, eu fui para o 3. O caso 2, em que o objeto é colocado exatamente no centro de curvatura, né? O objeto no centro de curvatura do espelho. Nessa situação que o objeto é colocado no centro, né, o objeto aqui, ó, AB, né, a imagem produzida tem como característica ser uma imagem real, né, se ela é real, ela é invertida, igual, o tamanho, as dimensões vão ser iguais, né? Olhando aqui para os raios de luz refletidos, o raio que vem paralelo reflete, sai pelo foco, o que vai pelo foco reflete, sai paralelo, e forma aqui como se fosse uma geometria, né, que no caso é simétrica, então o tamanho das imagens, da imagem seria igual ao tamanho do objeto. Então, sempre quando o objeto é colocado exatamente sobre o centro de curvatura, né, a imagem tem como característica ser uma imagem real, invertida e igual. Beleza? Depois, você vai para a posição 3, que seria colocar o objeto entre o centro e o foco do espelho côncavo, beleza? Então, o objeto entre o centro e o foco. Se o objeto é entre o centro e o foco, a gente tem a representação aqui ó, dos raios de luz. Vai paralelo, sai pelo foco, sai paralelo.
e o ponto onde cruza os raios de luz seria o ponto onde estaria sendo formada a imagem, né? E no caso, a imagem aqui, ela é uma imagem real, que é formada na frente do espelho, né? É uma imagem invertida em relação à orientação do objeto, é uma imagem maior, beleza? A dimensão da imagem é maior do que a dimensão do objeto, dá para visualizar isso nesse desenho, beleza? Então, ó, na situação 1, 2 e 3, que seria antes do centro, no centro, entre o centro e o foco, a gente tem que a imagem produzida vai ser uma imagem real, que pode ser uma imagem real menor, real igual, real maior, né? Nas posições 1, 2, 3, respectivamente. Beleza? A outra situação seria você colocar o objeto exatamente sobre o foco. Beleza? Se você colocar o objeto no foco, o que acontece? Se a gente traçar aqui, visualizar os raios de luz, né? A gente tem raio de luz que vai paralelo, incide no espelho e sai na orientação que passa pelo foco. E a gente tem aquele outro raio notável que vai na orientação que passa aqui, ó, pelo centro, reflete e sai na orientação que passa pelo centro. E no caso, esses dois raios, eles acabam saindo paralelos depois de refletirem no espelho. Então eles não se cruzam. Como esses raios não se cruzam, a gente fala que é uma imagem imprópria ou que não forma imagem. Então seria uma situação que você coloca um objeto na frente do espelho numa posição onde você não consegue visualizar a imagem produzida, né, por esse espelho desse objeto, né? Então a gente fala que é uma imagem própria, não tem basicamente imagem sendo produzida porque os raios de luz eles acabam saindo paralelos, eles não se cruzam, então não tem a posição onde seria formada a imagem. Beleza? A última situação seria você colocar o objeto entre o foco e o vértice. Beleza? Seria a região 5, né? O objeto entre o foco e o vértice seria, nessa situação, produzindo uma imagem que seria virtual, direita e maior. Beleza? Vou aumentar aqui para a gente visualizar o que acontece. Então, se você colocar um objeto entre o foco e o vértice do espelho côncavo, né, traçando os raios de luz notáveis, aqui ó, vai paralelo, reflete no espelho e sai pelo foco, e aquele outro raio notável que vai, né, no vértice e reflete saindo com o mesmo ângulo, a gente pode visualizar que esses raios de luz eles estão, que a gente fala, divergindo, eles não se encontram, eles não se cruzam. Os raios de luz não se cruzam. Porém, se você prolongar, né, fizer o prolongamento dos raios de luz, os prolongamentos se cruzam. E quando ele tem esse prolongamento se cruzando, você tem como se fosse a posição aonde é formada a imagem que tem como característica a imagem virtual. Beleza? Essa imagem virtual ela seria formada, que a gente fala, adentrando o espelho, como se fosse, a gente chama às vezes atrás do espelho, mas é como se fosse adentrando o espelho, como se fosse dentro do espelho. Não tem como a gente chegar nesse ambiente dentro do espelho, que seria, no caso, um ambiente virtual, por isso que a gente chama que é uma imagem virtual. A imagem real ela é formada no ambiente real, beleza? Na frente do espelho, um ambiente que existe. Né? Já a imagem virtual é formada adentrando o espelho, beleza? É um ambiente virtual, um ambiente que você não tem como chegar nesse ambiente, você não tem como colocar sua mão dentro do espelho, adentrando o espelho, beleza? Então, significa que a imagem ela é uma imagem virtual que é formada não pelos raios de luz se cruzando, mas pelos prolongamentos dos raios de luz se cruzando, né? E, no caso, a imagem formada, que a gente fala, atrás do espelho, né? Ou adentrando o espelho, beleza? Nessa situação, uma imagem virtual, né? E a imagem virtual é direita, né? A real, ela é invertida em relação à orientação do objeto, mas a imagem virtual ela é direita, que significa ser na mesma orientação do objeto, né? O direita ser o contrário do invertido, beleza? Então, o objeto é uma seta para cima, né? A imagem produzida desse objeto seria também uma seta para cima, seria uma imagem que chama direita, beleza? E dá para visualizar que é uma imagem maior do que o objeto, né? Ele tem uma dimensão maior do que o objeto, beleza? O espelho côncavo é aquele espelho que normalmente é usado para, às vezes, maquiagem ou para, sei lá, você visualizar
algo no seu rosto, né, que você coloca curvos, né, no espelho do banheiro, para você ampliar, sei lá, quer espremer uma espinha, no caso, e aí você visualiza com uma dimensão maior, ampliada, né, um espelho de aumento, né, aqueles espelhos de aumento que são meio que usados às vezes também para maquiagem, beleza? Só que esses espelhos de aumento, eles conseguem produzir essa imagem virtual direita e maior quando você está próximo desse espelho. Se você se afastar, você não conseguiria ver como se fosse essa visualização dessa imagem ampliada, beleza? Você só consegue visualizar essa imagem ampliada quando você está mais próximo, né? O objeto sendo seu rosto, estando entre o foco e o vértice do espelho, beleza? Bom, eu vou falar sobre o outro tipo de espelho, né? No caso, o espelho côncavo tem essas 5 possibilidades, né? Agora eu vou para o outro tipo de espelho, que seria o espelho convexo. Deixa eu só abrir o outro arquivo aqui. Bom, no espelho convexo, o que a gente tem? Pronto, o espelho convexo, a gente tem só uma situação, é mais simples, né? O espelho côncavo tem 5 possibilidades, o espelho convexo só tem uma, beleza? E aí está a representação aqui do que acontece no espelho convexo. No caso aqui do espelho convexo, o objeto é colocado aqui do lado direito, beleza? E aí você tem os raios de luz que saem do objeto e incidem no espelho, né? Respeitando aquelas leis de reflexão e, no caso, aqui estão representados os raios notáveis. Vai paralelo, incide no espelho, reflete na orientação que passa pelo foco, e um outro raio de luz aqui, ó, que vai no vértice, reflete e sai com o mesmo ângulo. O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. E esses raios de luz, eles não se encontram, né? Eles estão indo aqui em orientações que eles não vão se encontrar, mas os prolongamentos dos raios de luz se encontram e acabam produzindo a imagem que, no caso, é formada atrás do espelho, né? Atrás do espelho convexo, né? No caso, a parte reflexiva aqui na frente do espelho é do lado direito, a parte de trás do espelho seria a parte não reflexiva, né? Que seria do lado esquerdo. Beleza? Então, a imagem, ela é formada atrás do espelho, corresponde a uma imagem virtual. Ela é uma imagem virtual, ela é uma imagem direita, né? Toda imagem virtual aqui seria direita. E, no caso, dá para visualizar que é uma imagem menor do que a dimensão do objeto. Então, uma imagem virtual direita menor. O espelho convexo, ele só tem a capacidade de formar imagem virtual direita e menor, né? Só esse tipo de imagem, independente da posição que você coloca o objeto. Até porque o que acontece? O foco e o centro de curvatura desse espelho, o espelho convexo, se encontram atrás do espelho, né? E aí, no caso, como você coloca o objeto na frente do espelho, aqui do lado direito, você não tem para o espelho convexo aquela possibilidade de colocar no centro, antes do centro, entre o centro e o foco, no foco, entre o foco e o vértice. Por quê? Porque os pontos estão atrás do espelho. Então, só tem uma possibilidade aqui para o espelho convexo, é colocar o objeto na frente do espelho. Não tem como falar antes, em cima, de nada, entendeu? Porque não tem uma posição aqui correspondente a centro e foco, como se fosse na frente do espelho para o espelho convexo. Beleza? Então, só tem um caso, imagem virtual direita e menor. Então, se vocês lembrarem que o espelho convexo forma a imagem virtual direito menor, é só lembrar que todas as outras possibilidades seriam formadas pelo espelho côncavo, beleza? O espelho convexo só forma a imagem virtual direito menor. Todas as outras possibilidades seria o espelho côncavo, beleza? Bom, nessa situação aqui dá para visualizar que você tem uma distância do objeto até o espelho e uma distância da imagem aonde ela é produzida até o espelho, né? Distância do objeto até o espelho, distância da imagem até o espelho, que no desenho aqui dá para visualizar que são diferentes, né? O objeto está a uma distância do espelho, a imagem está a uma distância diferente. Quando você tem espelhos planos, que seriam os espelhos mais simples, a distância do objeto até o espelho é sempre igual à distância da imagem até o espelho. Para os espelhos esféricos, essas distâncias não necessariamente vão ser iguais. Você coloca o objeto, por exemplo, a 10 centímetros do espelho e a imagem produzida pode ser a 10 centímetros ou não ser a 10 centímetros do espelho, né? Pode ser uma distância menor ou uma distância
maior dependendo de qual que é o espelho e qual que é a posição que você coloca o objeto. Beleza? Então, a gente tem uma equação que é para a gente encontrar em que local a imagem acaba sendo produzida nesses espelhos, né, nos espelhos esféricos. A gente tem o que a gente chama de equação de posição, que é para avaliar a posição em que a imagem acaba sendo formada, aonde ela vai ser formada. Beleza? Essa equação é essa aqui, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', onde o que é cada coisa aqui, né? F corresponde à distância focal, né? É o foco do espelho que estaria sendo meio que utilizado, né? E, no caso, esse foco, eu já comentei com vocês, pode ser positivo ou negativo. E, no caso, a gente vai usar o sinal positivo quando você estiver tratando de um espelho côncavo e um sinal negativo quando for um espelho convexo. Positivo, espelho côncavo, negativo, espelho convexo. Beleza? Tem que tomar cuidado com esse sinal, porque se você errar o sinal, você acaba errando na aplicação da equação e, por exemplo, errando a questão. Beleza? Então, tem que tomar cuidado com a distância focal, que pode assumir um valor positivo ou negativo. P corresponde à posição do objeto. Beleza? Você vai colocar o objeto a uma certa posição, uma certa distância do espelho. Então, esse P corresponde à posição que você coloca o objeto. E P' corresponde à posição em que você vai ter formada a imagem, né? Onde a imagem vai ser produzida. Só que daí você tem um detalhe, você tem dois tipos de imagem que pode ser produzida. A imagem real, que é formada na frente do espelho, e a imagem virtual, que seria formada atrás do espelho. Beleza? Como você tem duas possibilidades de imagem, você tem que o P' também pode assumir um valor positivo ou negativo. Vai ser positivo quando a imagem ela for uma imagem real, aquela que é formada na frente do espelho, você vai usar o P como se fosse positivo, e vai ser negativo quando a imagem for virtual. Então, se a imagem for produzida atrás do espelho, a distância que a imagem vai ser formada seria uma distância negativa. Atrás do espelho seria negativo, na frente do espelho seria positivo. Beleza? Então, P', posição da imagem. Lembrando que tem que tomar cuidado, porque pode ser positivo ou negativo, porque tem dois tipos de imagem. Assim como tem dois tipos de espelhos, côncavo e convexo, então a gente tem dois tipos de imagem, e aí também teria que usar o sinal positivo e negativo. O P em si vai ser positivo sempre, né? Posição do objeto vai ser em si basicamente sempre positivo. Beleza? A gente tem uma outra equação que a gente chama de equação de ampliação. Tem a equação de posição e aí tem a equação de ampliação. Beleza? Essa equação de ampliação é pelo fato da imagem que é produzida ter a possibilidade de ser uma imagem maior ou uma imagem menor, ou igual, né? Então, a imagem ela pode ser ampliada ou reduzida em relação ao tamanho do objeto, a dimensão do objeto. Então, você tem uma equação que vai indicar de que forma que a imagem vai sofrer essa ampliação. Beleza? A equação de ampliação é A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, que é igual a F sobre F menos P. Beleza? O F é o foco, né, do mesmo jeito, né, da outra equação. P é a posição do objeto, também. P' é a posição da imagem. Né? O que tem de novo aqui, ó, esse A, I e o O. Certo? Primeiro, né, o I seria o tamanho da imagem. Beleza? Só que, no caso, a gente também tem duas possibilidades, porque a imagem produzida ela pode ser uma imagem direita, e se a imagem for direita, a gente vai usar um I positivo, ou a imagem pode ser invertida, que daí a gente usaria o I negativo. Né? Imagem direita, I positivo. Imagem invertida, o I seria negativo. Lembrando que, né, a imagem direita seria a imagem virtual, e a imagem invertida seria a imagem real, certo? Depois, o O seria o tamanho do objeto, né? Você tem um objeto que tem um determinado tamanho, né? Por exemplo, você tem uma seta de 10 centímetros, né? Você tem o tamanho do objeto, beleza? É o O, né? E o tamanho do objeto seria sempre positivo. A imagem que pode ser direita ou invertida, logo, por isso que a gente tem a possibilidade de ela ser positiva ou negativa, beleza? E a razão do tamanho da imagem pelo tamanho do objeto seria igual a amplitude, ampliação, desculpa, seria igual a ampliação.
ou aumento linear, que a gente chama, né? Ampliação ou aumento linear. E pelo mesmo motivo aqui, ó, do I, né? Porque a ampliação é o I sobre O, pelo mesmo motivo do I, né? A ampliação também pode ser positiva ou negativa, dependendo de como que é a imagem produzida. Então, por exemplo, se você tiver uma ampliação, né? Uma ampliação igual a igual a 2, uma ampliação igual a 2. O que significa uma ampliação igual a 2? Que o tamanho da imagem é o dobro do tamanho do objeto, beleza? Se a razão, o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto deu 2, significa que o tamanho da imagem é o dobro do tamanho do objeto. E o que seria uma ampliação igual a menos 2? Seria que a imagem ela é menor, metade? Não. Né? Significa que a imagem é o dobro do tamanho, porém, né, ela é invertida. O sinal de menos não significa que a imagem é menor, significa que a imagem ela é invertida, beleza? Se você tiver uma ampliação igual a meio, por exemplo, aí seria uma imagem que é menor do que o tamanho do objeto. Então, a imagem foi reduzida, beleza? E no caso, se é positivo o resultado, significa que a imagem ela é direita, beleza? Pode aparecer assim também, ó, ampliação igual a menos 0,25. O que significa uma ampliação igual a menos 0,25? Que a imagem ela é menor, porque esse valor aqui está entre 0 e 1, e como é menos, né, significa que a imagem ela é invertida. E se a imagem, se a ampliação é 0,25, significa que a imagem tem 1/4 do tamanho do objeto. Então, a imagem reduziu para 1/4 do tamanho, e além disso, é uma imagem invertida, de ponta cabeça. Beleza? É assim que a gente aplica as equações. Eu vou mostrar aqui, eu vou compartilhar uma outra tela, e vou mostrar para vocês um aplicativozinho que mostra a formação de imagens. E aí vai ficar mais fácil, talvez, para vocês entenderem, né, o que acontece. Aqui seria um espelho, que no caso, se eu colocar o objeto desse lado, seria um espelho côncavo, beleza? E eu posso traçar os raios de luz que saem desse objeto e incidem no espelho, beleza? Eu posso traçar aqui, ó, o raio de luz que vai paralelo, incide no espelho e reflete saindo pelo foco. Posso traçar o outro raio de luz que vai pelo foco e sai paralelo. E aí, onde seria formada a imagem aqui, né? No caso, a imagem seria formada aqui, ó. Beleza? Só que daí eu posso, no caso, movimentar o objeto, né? Aqui ele está numa posição que estaria antes do centro, então a imagem produzida é real, invertida e menor, mas eu poderia movimentar o objeto, né? E aí, no caso, as características da imagem acabariam se alterando, né? No caso aqui, ó, estou mudando a posição do objeto, né? E aí a imagem vai mudando as características. No caso, quando eu coloco o objeto exatamente sobre o centro, a imagem ela é real e do mesmo tamanho. E, ó, se eu for mudando para um objeto colocado entre o centro e o foco, a imagem ela é real, invertida e maior. Se eu for mudando aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu colocar o objeto sobre o foco, a gente não tem a formação de imagem, porque o que acontece com os raios de luz? Ó? Eles incidem no espelho, refletem e saem paralelos, né? Como se fosse aqui, ó, os raios de luz incidindo, refletindo e saindo meio que paralelo. Beleza? Então, não tem a formação de imagem. E se eu colocar o objeto aqui, ó, entre o foco e o vértice do espelho, a imagem produzida acaba sendo uma imagem virtual direita e maior. Beleza? Então, ó, mudando a posição do objeto, você tem a imagem que muda as suas características. Isso no espelho côncavo. Beleza? Eu vou colocar aqui ó, até mostrando como se fosse diversos raios de luz ó, que saem do objeto. Ó. Esses seriam diversos raios de luz saindo do objeto. Então, ó,
Os raios de luz que saem do objeto, né, formam a imagem nessas posições aqui, ó. Beleza? Isso seria para o espelho côncavo. Se você vai para o espelho convexo, seria você colocar o objeto do lado direito aqui, ó. Então, vou passar o objeto para o outro lado. Eu passei aqui para o outro lado, agora ficou como se fosse um espelho convexo. E aí, no espelho convexo, ó, os raios de luz... Deixa eu tirar alguns deles aqui, porque senão fica muito. Os raios de luz aqui, ó, né, formam a imagem sempre, né, atrás do espelho, ó, sempre com a característica de ser uma imagem virtual direita e menor. Ó. Independente de onde eu coloco o objeto, a imagem tem sempre a mesma característica. Beleza? Virtual direita e menor. Né? Então, isso aqui meio que é um aplicativozinho só para vocês visualizarem melhor como que seria a formação da imagem nesses espelhos. Beleza? Eu vou voltar aqui para um outro meu quadrozinho que eu vou fazer como se fosse um exercício com vocês, para vocês pegarem a ideia da aplicação dessas equações e formações de imagem. Né? Eu vou abrir aqui um outro arquivo. De algumas questões da apostila de vocês, né? Beleza? Aí seria assim, né? Essa primeira questão 1 da apostila de vocês, fala assim: a figura acima ilustra o fenômeno físico que pode ser explicado pelas leis físicas da física clássica. Né? A figura mostra uma lata de alumínio com o formato de uma calota esférica polida, no fundo da qual se forma uma superfície côncava que pode funcionar como um espelho esférico, e assim refletir a luz do sol incidente sobre ela. Com base nessas informações e assumindo os raios de luz solar incidentes sejam paralelos, julgue os itens a seguir. Aí o primeiro item, certo? Nesse primeiro item, os raios solares que passam pelo ponto focal da calota esférica retornam paralelos ao eixo principal. Os raios solares que passam pelo foco, né, incidem e refletem paralelos. Né? É o raio notável, né? Vai pelo foco, retorna paralelo ao eixo principal. Então, o item, né, o primeiro item aí estaria correto. Né? Vai paralelo, reflete saindo pelo foco. Beleza? O item 2. Na situação apresentada na figura, para que se produza fogo, o palito de fósforo deve ser posicionado próximo ao centro de curvatura da superfície côncava, que é o ponto de convergência dos raios solares refletidos pela calota polida. Ele está falando que o ponto de convergência dos raios solares seria o centro de curvatura. Errado, né? O ponto de convergência dos raios solares seria o foco, né? Os raios que vêm paralelos incidem no espelho, refletem e convergem para o ponto que seria o foco do espelho, né? O foco do espelho côncavo. Então, esse item está errado, né? Então, a primeira questão era só isso, né? Com relação aos raios notáveis. Próxima questão, a questão 2, fala assim, ó. Um objeto real de 2 centímetros de altura encontra-se a 20 centímetros de um espelho. Considerando que o meio onde o objeto e o espelho se encontram é o ar, assinale o que for correto. No item 1, se o espelho for plano, de espessura desprezível, a distância entre o objeto e sua imagem é de 40 centímetros. Bom, eu acabei comentando com relação a quando você tem um espelho plano. Isso aqui seria a representação de um espelho plano, beleza? Seria um espelho mais simples do que os espelhos esféricos. E quando você coloca um objeto na frente de um espelho plano, você produz uma imagem que tem como característica ser uma imagem virtual, que é formada atrás do espelho, uma imagem direita na mesma orientação e do mesmo tamanho do objeto. Pessoal, o espelho plano é o espelho do banheiro. Então, quando você vai lá e se olha, você não vê uma imagem nesse espelho do banheiro, uma imagem nem ampliada nem reduzida. Vê uma imagem como se fosse com o mesmo tamanho do objeto. No caso, você seria o objeto. E também não é uma imagem invertida, é uma imagem direita. Então, uma imagem virtual direita igual, né, no espelho plano. E, no caso, a distância que você coloca o objeto é sempre no espelho plano a mesma distância em que a imagem é produzida. Se o objeto é colocado
a 20 centímetros, a imagem vai ser formada também a 20 centímetros. Então, no caso, a distância entre o objeto e a imagem que ele está pedindo aí no item 1 seria 40 centímetros, né? A distância do objeto até a imagem, 40 centímetros. O item 2, né? O item 1 seria correto. Então, o item 1 aqui, ó, seria correto. O item 2, se o espelho for um espelho esférico côncavo com uma distância focal de 15 centímetros, o tamanho da imagem formada é de 6 centímetros. Bom, aqui nessa situação a gente tem que usar, né, as equações que eu passei para vocês. Né? No caso, você tem a equação de posição e a equação de ampliação. Nessa situação, ele está falando no item que o tamanho da imagem formada é 6 centímetros. A gente tem que confirmar se isso é verdade ou não, né? Se isso é certo ou não. Para confirmar isso, a gente vai usar a equação de ampliação, né? Que é ampliação igual a I sobre O, que é igual a menos π sobre P, que é igual ao foco sobre o foco menos P. Dependendo do que a gente tem de dado, a gente vai usar o que seria necessário aqui nessa equação. A gente tem o tamanho do objeto, que é o tamanho da imagem. No caso, a gente quer saber se o tamanho da imagem é 6 ou não. Beleza? Então, eu vou usar essa parte aqui da equação. O tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto é igual, vou colocar aqui a parte final da equação, que seria o foco sobre foco menos P. Por que eu estou fazendo isso? Porque o que a gente tem de informação é a distância focal e a posição do objeto. Então, a gente vai usar essa parte da equação. Então, substituindo os valores, ficaria o tamanho da imagem, que eu não sei, no caso, eu quero saber se é 6 centímetros ou não. Né? O tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, que é 2, é igual à distância focal, que é 15. No caso, tem que tomar cuidado na aplicação dessa equação com o sinal da distância focal, que nessa situação vai ser um valor positivo. Mas por que positivo? Porque o espelho ele é côncavo, então o foco é positivo. Então, coloca aqui 15 sobre 15 menos 20, 20 é a posição em que você coloca o objeto. Né? Então, fazendo, né, a conta passando 2 multiplicando, vai ser 2 vezes 15, dividido embaixo aqui seria menos 5. Né? Então, a resposta aqui vai ser menos 6 centímetros. Beleza? O tamanho da imagem deu negativo. Né? Isso significa que a imagem ela é invertida. Né? O sinal de menos só significa que ela é invertida. Significa que ela tem 6 centímetros de tamanho, porém ela é uma imagem de ponta cabeça. Beleza? É uma imagem invertida. E se ela é uma imagem invertida, a gente já sabe, conclui que é uma imagem real. Né? Imagem invertida, ela seria uma imagem real. Beleza? E no caso, no item, ele só pediu o tamanho, o valor, né, do tamanho da imagem. Então, 6 centímetros o item estaria correto, porque ele pediu só o tamanho. Né? No caso, a orientação seria menos 6. O item 4, né, se a ampliação da imagem for 1/4, pode-se concluir que se trata de um espelho esférico convexo. Ele está falando que a ampliação é 1/4. Né? Então, se a ampliação ela é 1/4, significa que o tamanho da imagem é menor. E se a ampliação é positiva, significa que a imagem ela é virtual. Então, a imagem produzida, a imagem é direita e, consequentemente, virtual. Então, a imagem produzida é uma imagem virtual, direita e menor. Se ele deu uma ampliação igual a 1/4, significa que a imagem é virtual, direita e menor. E o espelho que forma a imagem virtual, direita e menor é o espelho convexo. Então, o item está... pode-se concluir que se trata de um espelho convexo? Correto. O item 8. Se o objeto se aproximar do espelho plano com uma velocidade constante, a imagem do objeto irá se afastar do espelho também com velocidade constante. Pessoal, no espelho plano, a distância do objeto até o espelho é sempre igual à distância da imagem até o espelho. Se você aproxima o objeto do espelho, o que tem que acontecer com a imagem? Ela tem que se aproximar também, porque a distância tem que se manter sempre a mesma. Beleza? Então, aqui ele está falando que se o objeto se aproximar, né, a imagem irá se afastar. Está errado. Né? Se o objeto se aproxima do espelho plano, a imagem também se aproxima do espelho plano. Beleza? Bom, seguindo para uma outra questão, gente. Questão 3 da apostila de vocês. A foto a seguir mostra um dentista examinando um paciente por meio de um pequeno espelho esférico conhecido popularmente como espelho de dentista. Né? O profissional utiliza o instrumento para observar o dente do paciente.
com base em seu conhecimento, conceitos físicos, julgue as afirmativas que seguem. A primeira afirmativa, né? Em função, a principal função desse espelho é ampliar o campo visual. A gente tem espelhos que servem para ampliar o campo visual, mas no caso, esses espelhos seriam espelhos convexos, em que a imagem produzida é uma imagem menor. Como a imagem produzida ser uma imagem menor, é como se fosse no formato do espelho, cabe mais coisa. Então, você tem um campo de visão maior, porque você consegue enxergar mais coisas, já que as coisas estão menores, cabe menos, mais coisas formadas no espelho, beleza? Então, o espelho que produz um aumento do campo visual seria o espelho convexo, que é aqueles espelhos de portaria ou de garagem. Aqueles são espelhos convexos que produzem um aumento do campo visual, beleza? No caso do espelho do dentista, ele não quer aumentar o campo visual. No caso, ele quer produzir uma ampliação do que ele está enxergando, para, no caso, ele conseguir enxergar melhor, né, o dente lá do paciente. Então, ele quer produzir uma ampliação, né? E para você produzir uma ampliação, necessariamente teria que ser um espelho côncavo, né? O espelho convexo só forma imagem menor. Para produzir um espelho de aumento, né? Um espelho que produz uma ampliação, teria que ser um espelho côncavo, não um espelho convexo, né? No caso, esse item, né? O objetivo não é aumentar o campo visual. Então, esse item está errado. Vou colocar aqui, ó, errado. O item errado. O segundo item, se o objeto dente for posicionado no foco principal do espelho, a imagem será real. Se o objeto estiver colocado no foco, não forma imagem, que é aquela imagem própria. Então, o item está errado. Não tem a formação de imagem se você colocar o objeto no foco, né? No foco do espelho côncavo. O terceiro item, esse modelo de espelho pode ser utilizado para refletir a luz de um objeto luminoso, pois possui o comportamento convergente, iluminando assim áreas da boca com formação de sombras, como na região voltada para a garganta. Pessoal, quando a pessoa abre a boca, né, a luz que pode entrar na boca vem, né, em sentido como se fosse a boca, né, e não luz dentro da garganta, né? Então, no caso, o que a pessoa conseguiria enxergar dentro da boca do paciente seria só a luz que vem direto e entra na boca. Porém, se ele usar o espelho, ele pode usar a luz que vem direto para entrar na boca para refletir nesse espelho e projetar como se fosse no local que ele deseja, né? Que é onde está, por exemplo, sendo formado sombra, beleza? Então, ele pode projetar a luz, né, que é refletida pelo espelho, né? Então, tem como você ter essa utilidade desse espelho. O próximo, um espelho esférico com radiocurvatura igual a 10 milímetros, um dente de 0,8 milímetros de altura é posicionado a 1 milímetro do vértice do espelho. A abscissa da imagem é de menos 1,25 milímetros. Aquele que é a abscissa, que seria correspondente à posição em que é formada a imagem. No caso, é como se fosse no eixo X, né? Por isso que seria a abscissa. Então, você quer o pelinha, né? A posição em que a imagem é produzida. E aí, primeiro, né, a gente vai descobrir a distância focal desse espelho, pegando como se fosse metade do raio de curvatura, né? Ele falou que o raio de curvatura é igual a 10, então a distância focal, né, é 10 sobre 2, que seria igual a 5 milímetros. Então, essa é a distância focal do espelho. Como é um espelho côncavo, né, seria uma distância focal positiva. E aí a gente vai aplicar a equação 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', substituindo os valores, né? 1 sobre F, o F é positivo, igual a 5, foi o valor que a gente encontrou. O P, a posição do objeto, né? O objeto é posicionado a 1 milímetro do vértice do espelho, então esse é o P. E 1 sobre P', né? Então, 1 sobre 5, o 1 sobre 1 passa para o outro lado, vai ficar 1 sobre 5 menos 1 é igual a 1 sobre P', né? 1 sobre 5 menos 1 dá menos 4 quintos, né? Inverte os dois lados aqui da equação, a gente vai ter que P' vai ser menos 5 quartos, né? Então, P' vai ser igual a menos 0,25 milímetros.
Pessoal, se o pelinha deu um resultado negativo, significa que a imagem produzida atrás do espelho. Então, é uma imagem virtual, beleza? Então, é uma imagem produzida atrás do espelho, é uma imagem virtual, e se é uma imagem virtual, é uma imagem direita, beleza? Então, o item estaria correto. Então, esse item estaria correto. O último item, para o dente posicionado em o foco principal desse espelho, temos um objeto real, uma imagem de natureza virtual, orientação direita e maior que o objeto. Ó, ele está falando um objeto posicionado entre o vértice e o foco, certo? Entre o vértice e o foco, que seria aquela região 5 que eu falei para vocês, né, do espelho côncavo. Então, se ele está entre o vértice e o foco, podemos afirmar que, para um objeto real, a imagem ela é virtual, direita e maior? Correto. Para a região 5, né, a imagem tem essa característica. Beleza, gente? Esses foram alguns exemplos aí de questões, né, resolução aplicando as equações de espelhos. Beleza? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar agora. Nessa aula, se vocês tiverem alguma dúvida. Professor, Oi. eu não entendi o segundo item da 3. O que está errado? O segundo item é para quando você coloca o objeto sobre o foco, né? Ele está falando, ó, se o objeto for posicionado no foco. E se o objeto é posicionado no foco, é aquela quarta posição, né, correspondente, né, na região, que seria a imagem produzida sendo uma imagem própria, que não tem a formação de imagens, porque os raios refletidos eles saem paralelos. Então, você não pode falar que seria uma imagem real, né? Basicamente, não é formada imagem, nem real, nem virtual. Entendi, obrigada. Beleza? Pessoal, mais alguém teve alguma dúvida nessa aula? O Play teve alguma dúvida aí, mas no chat. Ah, peraí, deixa eu abrir aqui. A velocidade da imagem nos espelhos esféricos também é o dobro da velocidade do objeto? Não, olha só. Quando você tem os espelhos planos, a gente normalmente fala dessa velocidade de movimentação de objeto ou de espelhos, para quando você fala de espelhos planos, porque o espelho plano é mais simples, né? O espelho plano é bem mais simples. Como a distância do objeto até o espelho plano é sempre igual à distância da imagem até o espelho plano, a velocidade com que você movimenta o objeto vai ser sempre a mesma velocidade com que a imagem vai se mover. A gente tem a possibilidade também de você movimentar o espelho plano. Você tem a possibilidade de movimentar o objeto na frente do espelho plano, ou tem a possibilidade de mover o próprio espelho plano. Se você move o objeto, a velocidade da imagem tem o mesmo valor. Só que se o objeto se aproxima, a imagem também se aproxima. Se o objeto se afasta, a imagem se afasta. Quando você movimenta o espelho plano, é que a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho, não quando você fala do objeto. Você tem que pensar com relação a quem você está falando. Então, se você fala assim, eu movimentei o espelho com 10 metros por segundo, né? No caso, a movimentação do espelho, né? A imagem acaba se movimentando com o dobro do valor, porque o objeto se mantém na mesma posição. Você movimenta o espelho para um lado, a imagem é como se fosse ela iria junto com o espelho, porém ela também tem que se afastar do espelho, porque a distância do objeto até o espelho também aumenta. Então, a gente tem duas possibilidades. Ou você movimenta o objeto na frente do espelho plano, ou você movimenta o próprio espelho plano. Se você movimenta o objeto, a velocidade da imagem é a mesma. Se você movimenta o espelho, a velocidade da imagem vai ser o dobro da velocidade do espelho. Beleza? Para os espelhos esféricos, a gente não tem questões relativas à movimentação
do espelho esférico ou do objeto na frente dos espelhos esféricos, porque essa movimentação já seria bem mais complicada, porque não seria um movimento com velocidade constante da imagem, beleza? Porque quando você aproxima, por exemplo, o objeto do foco no espelho côncavo, a imagem vai tendendo uma posição que vai para o infinito. Então, é como se a imagem passasse a ter uma velocidade muito absurda. Então, a gente não analisa o movimento na frente de espelhos esféricos. Só tem questões de movimento de espelho ou de objeto para espelhos planos. Para espelhos esféricos não tem isso. Beleza? Então, a gente não fala, se for um espelho esférico, a velocidade da imagem vai ser... Não tem para espelhos esféricos. É só para espelhos planos. Só que para espelhos planos, você tem a possibilidade de mover o objeto ou mover o espelho. Se move o objeto, a velocidade da imagem é a mesma. Se move o espelho, a velocidade da imagem é o dobro. Beleza, Arthur? Alguém mais teve alguma dúvida? Não? Não, tranquilo, professor. Tranquilo, galera? Então, depois aí, façam os exercícios aí, meio que aplicando as equações, tomando cuidado com o sinal, que é o principal erro, gente. Se você não bateu o gabarito da questão, gente, volta e vê se você não errou o sinal, porque o sinal é o principal erro. A maioria dos erros nessa parte de espelhos, de aplicação das equações, é o sinal. Então, tomem cuidado.